Olá, boa noite. Sejam bem-vindos de volta às nossas lives. Depois de um mês sem live, pessoal, estamos de volta com as lives do Papo Glaucoma. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Uma boa noite para quem está chegando aí. Miguel, Amanda, Thais, sejam bem-vindos. Pessoal, senti falta de fazer live com vocês, viu? Não sei se todo mundo ficou sabendo o que que rolou aí, mas eu fiquei um tempo sem voz nenhuma, assim. Eu fiquei uns 5 dias sem conseguir falar nada. Tive que fechar a agenda do consultório, tive que ficar sem atender um tempinho. E acabou que eu resolvi fazer um descanso. Emendei com umas fériasinhas que já estavam programadas, mas agora a voz voltou firme e forte, então estamos de volta. Tem gente nova chegando por aqui. Vou aproveitar para me apresentar, se tiver alguém novo que ainda não me conhece. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista do Rio de Janeiro, eu sou especialista em glaucoma e catarata e eu estou aqui no Papo Glaucoma seguindo a minha missão de combater a cegueira com informação. Nós estamos juntos todas as sextas-feiras na live no Instagram, todas as quartas-feiras com um vídeo novo no YouTube e todo dia tem conteúdo novo aqui pelo Instagram para vocês acompanharem. Pessoal que está chegando agora, Virgínia, Mariana, Joyce, Vivi, boa noite. Nosso tema de hoje, vamos conversar hoje. Nosso assunto é sobre um dos exames mais importantes no acompanhamento do glaucoma, que é o exame de OCT do nervo óptico. Esse exame é um exame que muita gente que tem glaucoma nunca fez, mas é um exame essencial e eu vou explicar para vocês por que todo mundo que tem glaucoma ou que tem suspeita de glaucoma ou hipertensão ocular, todos vocês precisam fazer esse exame e eu vou explicar por quê. Mas para vocês entenderem a importância do OCT, vocês precisam primeiro de tudo entender direitinho o que é glaucoma. Eu sei que quem acompanha todo o conteúdo está cansado de saber, porque eu já expliquei um monte de vezes, mas tem gente que chega nova, tem gente que ainda não assistiu todos os vídeos e muitas pessoas têm uma noção errada do que é o glaucoma. Então, eu vou começar explicando para vocês o que é glaucoma para vocês entenderem a importância do OCT. Enquanto isso, quem quiser ir mandando pergunta, manda aqui, ó, no balãozinho com a interrogação, ou então vocês podem mandar pelo chat, mas é mais fácil mandar aqui no balãozinho que eu encontro melhor a pergunta de vocês. Bom, então vamos lá. O que é glaucoma? O glaucoma é uma doença que afeta o nosso nervo óptico, que é o nervinho que faz a comunicação dos nossos olhos com o nosso cérebro. Quem enxerga de verdade é o nosso cérebro. O que o nosso olho faz? Ele manda a imagem para o cérebro enxergar. E quem é que faz essa comunicação? Nosso nervo óptico. Tá? Então, o nervo óptico é como se fosse o cabo que liga a televisão na tomada. Se o nervo óptico não funcionar, a gente não vai conseguir ter visão. E o que o glaucoma faz? Ele mata os neurônios que compõem o nervo óptico. Então, a gente perde a visão pela falta de comunicação entre os olhos e o cérebro. Certo? Na grande maioria das pessoas, o que causa a morte desses neurônios é a pressão ocular aumentada, embora não seja em todos os casos, certo? Bom, agora que vocês entenderam que o glaucoma é uma doença do nervo óptico, vocês vão entender a importância do OCT. OCT é uma sigla que significa tomografia de coerência óptica. Então, ele é um exame que é como se fosse uma tomografia do olho. Não é exatamente uma tomografia, porque tomografia leva radiação, né? E o OCT não. O OCT é um exame que não tem radiação, mas ele faz imagens praticamente como uma tomografia e é por isso que a gente dá esse nome. Então, a gente pode fazer o OCT de
de várias partes do olho. A gente pode fazer o OCT da retina, a gente pode fazer o OCT da córnea e a gente pode também fazer o OCT do nervo. Então, o OCT é um exame que faz uma análise super detalhada do nervo óptico. Então, ele é muito importante no acompanhamento, aliás, não só do glaucoma, mas de qualquer doença que afete esse nervo óptico, certo? Bom, então agora que vocês entenderam que o glaucoma afeta o nervo e que o OCT faz uma análise do nervo, fica meio óbvio então o porquê que todo mundo precisa fazer o OCT de nervo óptico, certo? A frequência recomendada do exame é que todo mundo que tem glaucoma ou suspeita de glaucoma faça pelo menos 2 vezes por ano o exame de OCT, ou seja, de 6 em 6 meses. Isso é o mínimo, tá, pessoal? Então, se você tá com um quadro estável, se você tá bem controlado, você deve fazer o OCT 2 vezes por ano. Agora, vamos supor que sua oftalmologista suspeitou que o seu caso está piorando. Nesses casos, quando eu estou com um paciente que eu estou suspeitando, opa, será que esse paciente está piorando? Aí eu encurto o intervalo do exame para a gente fazer um monitoramento mais intenso, tá? Mas para casos controlados, 2 vezes por ano é suficiente. E por que fazer uma análise tão detalhada assim do nervo, certo? Vamos conversar sobre isso. Bom, a gente tem muitos exames que a gente usa no acompanhamento do glaucoma. São 5 os principais exames que a gente faz e que todo mundo que tem glaucoma precisa fazer: a gonioscopia, a paquimetria, o campo visual, o OCT do nervo óptico e a retinografia. Desses 5, os 2 últimos, tanto a retinografia quanto o OCT, eles fazem uma análise direta do nervo óptico. A retinografia é uma foto do nervo óptico e o OCT é uma tomografia do nervo óptico. Então, da avaliação de glaucoma, esses são os 2 exames que avaliam o nervo. Acontece que uma tomografia é muito mais detalhado do que uma foto simples, como a retinografia. Então, o OCT, ele dá pra gente uma riqueza de detalhes do nervo muito maior do que a retinografia, tá? Pessoal que tá pedindo para deixar a live salva, não se preocupem, aqui no Instagram não fica salva, mas é só ir lá no YouTube, que tem todas as lives que eu já fiz, estão lá no YouTube, e quem perdeu o começo dessa, amanhã, a partir de 10 horas da manhã, a live vai estar no YouTube, tá, pessoal? Então, quem perdeu o comecinho, é só ir amanhã lá no YouTube. Então, 2 exames que avaliam o nervo óptico, a retinografia e o OCT. E como eu disse, o OCT é mais detalhado, mas precisa sempre fazer os 2, tá, gente? Porque os 2 dão informações diferentes e importantes pra gente. Acontece que na retinografia a gente vê alterações mais grosseiras, enquanto no OCT a gente vê alterações bem mais detalhadazinhas e pontuais. Um bom especialista em glaucoma, bem treinado, que está habituado a analisar o exame todo dia, como eu vejo um monte de exames de OCT todos os dias, meus pacientes, a gente está habituado a detectar variações mínimas e muito pequenas do exame, e isso já chama a nossa atenção como um sinal de piora de doença, para a gente já ajustar o quanto antes o seu tratamento, tá bom? Então, o OCT é um exame que mostra muito cedo as alterações do glaucoma, tá? E entrando nesse ponto, é importante a gente falar de um outro exame, que é o campo visual, tá? Em termos de avaliação de progressão do glaucoma, desses 5 exames que eu falei, entram os 2 do nervo, a retinografia e o OCT, e também o campo visual. Esses 3, eles avaliam se o seu glaucoma está estável
ou se o seu glaucoma está piorando, certo? Então, se você não faz o OCT, o que sobra para avaliar a estabilidade do seu glaucoma? A retinografia, que eu já falei que só detecta alterações um pouco mais grosseiras, e o campo visual. Então, se você não faz o OCT, o que você está usando como referência para a estabilidade do seu glaucoma é basicamente o exame de campo visual. O campo visual, o que ele mostra? O reflexo na sua visão da morte dos neurônios do nervo, certo? Então, morreu um pouquinho de neurônio do nervo, mas você não fez o OCT e não detectou. Com o passar do tempo, aquilo vai refletir na sua visão e vai aparecer no exame de campo visual. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Por quê? O que é que vocês entendem disso? Se você não faz o OCT, a gente só vai detectar que o seu glaucoma piorou quando piorar o seu campo visual, ou seja, depois que você perder visão pelo glaucoma. E isso é justamente o que a gente não quer de jeito nenhum, tá? Eu quero detectar a piora dos meus pacientes antes que eles percam a visão. E a única maneira de fazer isso é com o exame de campo visual. Ah, eu falei ao contrário, gente, com o exame de OCT, tá? O OCT, ele detecta a piora do glaucoma cerca de 2 anos antes do campo visual. Então, a gente tem tempo de ajustar o tratamento antes que a sua visão piore, tá? Então, todos os meus pacientes fazem exame de OCT de nervo óptico no mínimo 2 vezes por ano. Mas nem todos os oftalmologistas pedem. Por quê? É um exame relativamente novo, então alguns oftalmologistas ainda não sabem utilizar muito bem. É um exame que até pouco tempo atrás os planos de saúde não cobriam. É um exame que é difícil de conseguir pelo SUS. Então, a gente sendo realista, não é um dos exames mais acessíveis, mas ele é essencial. Então, quem não fez, pede para o seu oftalmologista um pedido porque precisa fazer e procura um especialista em glaucoma para avaliar esse exame, certo? A Maria da Penha tá contando aqui que ela faz de 6 em 6 meses o OCT, isso aí, certinho. Pessoal que tá chegando agora e que perdeu o comecinho da live, amanhã, 10 horas da manhã, vai lá no YouTube para vocês descobrirem por que todo mundo tem que fazer OCT de nervo óptico, certo? Bom, vou começar então a responder as dúvidas de vocês agora. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar aqui no chat, mas pode também mandar aqui pelo balãozinho das dúvidas que eu encontro mais fácil. Vou começar respondendo o Carlos, que me mandou ontem a pergunta aqui no Instagram. Ele perguntou se o OCT é o mesmo que análise de fibras do nervo óptico. A análise de fibras do nervo óptico é uma das avaliações que o OCT faz. Eu vi que teve gente aqui perguntando da escavação também. O OCT, ele dá pra gente um monte de informações. Ele diz tamanho de escavação, ele diz essas fibras do nervo óptico. As fibras do nervo óptico são os neurônios da visão. Então, ele mede os neurônios do nervo óptico, ele mede os neurônios da retina também, que são diretamente relacionados ao glaucoma. Então, o OCT, ele dá vários gráficos. Quem já fez e já viu o exame, sabe que para um leigo é até meio desesperador, porque é tanto númerozinho, é tanto gráfico, é tanta coisa verde, amarelo e vermelho, que dá até um desespero quando vocês pegam o exame, tá? Então, o OCT, ele dá vários parâmetros diferentes. E esse que você perguntou, Carlos, da análise de fibras, é um dos gráficos mais importantes do OCT. Agora, teve gente que eu já vi aqui, deixa eu achar quem foi aqui que perguntou da escavação aqui. Lu, que perdeu o começo, amanhã no YouTube não perde, tá? Foi a Thay Machado Paz, que ela perguntou aqui da escavação. Se eu não me engano, teve mais gente perguntando aqui do tamanho da escavação no OCT.
O tamanho da escavação no OCT é um dos piores índices que o OCT mede, tá? Ele não é um índice muito legal para a gente avaliar a progressão do glaucoma. Vocês ficam muito com a escavação na cabeça, mas a verdade é que o que importa mesmo em termos de saúde do olho não é o tamanho da escavação, é quanto tem de neurônio em volta dessa escavação, porque a escavação é o buraquinho que tem no meio do nervo e os neurônios ficam em volta dessa escavação. Então, se a pessoa tem a escavação grande, mas tem neurônios de sobra, não tem problema nenhum. Então, a gente usa muito como referência o tamanho da escavação, e ele é um parâmetro importante para a gente, mas mais importante do que isso é quanto tem de neurônio em volta da escavação, que é o que mede o gráfico de análise de fibras, e esse sim é um dos parâmetros mais importantes do OCT, certo? Então, para acompanhamento de tamanho de escavação, a retinografia é um exame melhor do que o OCT. Agora, o OCT é o melhor exame para avaliação da quantidade de neurônios, ou seja, o funcionamento do seu nervo, tá? Então, isso daí é uma pergunta que vocês me mandam direto, gente. Doutora, no meu OCT, de um ano para o outro, o tamanho da escavação aumentou. Esse não é o principal parâmetro que a gente avalia em termos de progressão de doença. Então, procura uma especialista em glaucoma que vai sentar com você, pegar os seus exames, colocar todos os gráficos lado a lado, ver o que está estável, ver o que está piorando, e não prendam a cabeça de vocês em um númerozinho isolado, tá? Porque nada para glaucoma a gente avalia números isolados. Sempre tem que ser a correlação de todos os exames, tá bom? Pessoal que tá chegando agora, amanhã, 10 horas da manhã, tá no YouTube o comecinho da live para quem perdeu, tá? Marcela, Lúcia, Rejane, sejam bem-vindas. Se quiserem assistir o comecinho, amanhã, 10 horas da manhã, tá no YouTube, tá? A Rose Marques perguntou se o OCT é o mesmo que o fundo de olho. Nada disso, Rose. O fundo de olho é um exame que faz parte de toda a avaliação oftalmológica. Todo mundo, quando vai no oftalmologista, senta lá na cadeira, joga aquela luz forte no olho para fazer o fundo de olho. É um exame de rotina e é um exame que detecta alterações de glaucoma, sim. Tá? O OCT é um exame complementar, ele não é feito na avaliação básica, ele precisa ser solicitado, tá? O que é mais parecido com o fundo de olho, que talvez você tenha confundido, é a retinografia. A retinografia é a foto do seu fundo de olho, mas o OCT, ele mostra exatamente a quantidade de neurônios, então ele dá detalhes além do fundo de olho e da retinografia. Tá? Vamos lá para mais perguntas aqui. Teve gente que mandou algumas perguntas que não têm relação direto com o tema, e eu tenho uma novidade bem legal para vocês. Como toda live sempre chega algumas perguntas que não são diretamente relacionadas ao tema, eu resolvi fazer o seguinte: já que a gente está tendo live toda sexta, uma sexta-feira por mês vai ser uma live de tema livre, para vocês mandarem tudo que vocês tiverem de dúvida. Então, em vez de toda sexta a gente escolher um tema, se forem 4 sexta-feiras no mês, 3 vão ter tema e uma vai ser liberada para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? Eu vou depois marcar a data. Deixa eu ver, eu acho que esse mês só tem mais uma sexta, né? Então, provavelmente vai ser na semana que vem. Então, quem tem dúvida de outros temas, ou manda na caixinha de pergunta, ou então guarda para a live da semana que vem, e aí a gente faz uma live de tema livre, tá? A Mariana Barbosa perguntou aqui: como fazer quando a gente suspeita de glaucoma e o que fazer para não progredir?
Excelente pergunta, Mariana. Por quê? Eu falei aqui que o OCT, ele não é só para quem tem glaucoma. O OCT, ele avalia várias doenças neurológicas, como a Maria do Carmo acabou de perguntar aqui de doença neurológica. O OCT avalia qualquer doença do nervo. O OCT avalia pessoas com hipertensão ocular, ou seja, quem tem pressão alta, mas não tem glaucoma. O OCT avalia, obviamente, quem tem glaucoma, e o OCT também avalia casos suspeitos de glaucoma, certo? Então, quem tem suspeita de glaucoma também precisa dessa avaliação do OCT, lembrando que é o exame que detecta mais cedo as alterações de glaucoma. Então, pensando em uma prevenção para isso não evoluir com uma perda de visão, o OCT é um exame indispensável em todos esses casos, tá? O que pode modificar um pouco de um caso para outro é a frequência com que a gente faz o exame, tá? Para quem tem glaucoma estável, eu já falei que é no mínimo 2 exames por ano, ou seja, de 6 em 6 meses, tá? Para quem tem suspeita de glaucoma, eu também acompanho de 6 em 6 meses, pelo menos no começo dessa avaliação. Ou seja, você foi na consulta comigo, a gente descobriu, ó, você tem uma suspeita de glaucoma, a gente acabou de descobrir isso e a gente precisa acompanhar. Nós vamos começar a acompanhar de 6 em 6 meses. Com o passar do tempo, conforme se vê que os exames estão mantendo sempre estáveis e essa suspeita está enfraquecendo, ou seja, a gente está chegando à conclusão de que é pouca a chance de você ter glaucoma, a gente pode afastar um pouquinho essa investigação com o OCT. Então, varia muito de caso a caso, de qual o grau de suspeita, se é uma suspeita forte, se é uma suspeita fraca, há quanto tempo você vem acompanhando, tá? Então, suspeita de glaucoma tem que fazer OCT também. A única questão é que às vezes a gente varia um pouco a frequência da repetição do exame, tá legal? Vamos lá para mais dúvidas sobre o OCT. A Thay Machado perguntou qual a diferença de nervo óptico e fibra óptica. Diferença nenhuma. São só 2 nomes para a mesma coisa, tá? Fibra é um nome também que a gente dá para neurônio em geral. Então, o nervo óptico ele é composto de fibras ópticas que também são os nossos neurônios. Então, tudo a mesma coisa, tá bom? Eu sei que deve ser muito confuso para vocês. Se já é difícil aprender um termo técnico, quem dirá aprender 2, 3 nomes para a mesma coisa, né? Bom, vamos lá, deixa eu achar dúvidas aqui. O José Lorenzo perguntou aqui se uma escavação de 0,5 é aumentada. 0,5 é o limite do que a gente considera normal, levando em conta que essa medida ela é feita pelo fundo de olho, pela retinografia, tá? Como eu disse antes, o OCT não é o ideal, apesar dele fazer essa medida, ele não é o ideal para a gente guiar em termos de tamanho de escavação. Mas 0,5 é o limite do considerado normal. Então, dependendo de outros fatores do seu exame, isso pode ou não ser considerado suspeito, tá? Vamos lá para mais dúvidas. Teve alguém que perguntou aqui se o OCT também serve para retinopatia diabética. Eu perdi a pergunta aqui. Serve, mas aí não é o OCT de nervo, aí é o OCT de retina que avalia as alterações da retinopatia diabética. Rita Dias perguntou aqui, se a pressão do olho está alta, mesmo usando os colírios, é sinal de que o glaucoma está avançando? Rita, tudo isso é muito complicado e muito individualizado. Por quê? Tem pessoas que vão piorar com uma pressão em torno de 14. Tem pessoas que têm glaucomas mais agressivos e que precisam de pressões muito baixinhas e pode estar com uma pressão de 14, por exemplo, só chutando um número aqui para vocês entenderem, tá? Pode estar com uma pressão de 14 e o glaucoma piorar.
Outras pessoas têm formas mais leves da doença e de repente a pessoa vai ficar com uma pressão de 18 e o glaucoma não vai piorar naquela pessoa, tá? Então, a sua pergunta entra em dois conceitos. Primeiro conceito, o que é pressão alta? Isso é de cada indivíduo, tá? E o segundo conceito é a pressão indica piora do glaucoma? Não necessariamente. O que indica piora do glaucoma são os exames evoluindo, tá? É a gente ver que o OCT piorou comparado ao seu exame de 6 meses, 1 ano ou 2 anos atrás, tá? Então, a gente sabe se o glaucoma tá avançando, não é pela pressão, é pela repetição e comparação dos exames atuais com os exames anteriores. Agora, é claro, gente, vamos ter bom senso. Se você tá com uma pressão de 40, não tem dúvida de que isso é alto para qualquer pessoa. E aí a gente não vai ficar esperando o exame piorar, porque a gente sabe que o exame vai piorar. Então a gente vai agir, tá? Isso eu tô falando aqui para pessoas que já estão em tratamento, já estão em acompanhamento e que estão com um controle minimamente razoável, tá bom? Então aí nesses casos a gente guia pela estabilidade dos exames, tá bom? Vamos lá para mais dúvidas sobre o OCT. A gente tem 5 minutinhos, tá, pessoal? Mais de live. Então, mandem aí as dúvidas de vocês sobre o OCT. Deixa eu encontrar aqui. Tem bastante gente perguntando aqui sobre questões relacionadas à progressão e relacionadas à escavação. Isabel, obrigada pelo elogio, viu? Lu também, obrigada pelo carinho de vocês, pessoal. A Stephanie perguntou aqui uma dessas relacionadas à progressão. Vou pegar a pergunta da Stephanie para fazer um gancho para outras alterações interessantes que o OCT consegue detectar. Ela perguntou se o álcool tem alguma relação na piora do glaucoma. Consumo de álcool não tem nenhuma comprovação científica de influenciar diretamente no glaucoma, tá? Então, a princípio, a resposta da sua pergunta é não. O álcool não piora o glaucoma, mas é claro que tudo na vida tem que ser com moderação, né, gente? É claro que se for assim, uma garrafa de cachaça por dia, é claro que vai influenciar. Como vai influenciar a saúde do corpo inteiro, vai influenciar no glaucoma também. Mas um consumo de álcool com moderação não influencia. Mas eu vou pegar esse gancho para fugir um pouquinho do tema do glaucoma e falar um pouquinho das alterações neurológicas do nervo, tá? Por quê? Tem muita gente que fica com um quadro de suspeita de glaucoma, porque glaucoma é a doença mais comum de afetar o nervo. Mas existem várias outras doenças que afetam o nervo. E um dos problemas que afeta o nervo e que o OCT consegue detectar é uma doença que a gente chama de neuropatia tabaco-álcool. É comum? Não é comum, tá? Mas é uma doença que pode confundir com glaucoma, tá? A Lu tá rindo aí da garrafa de cachaça, ó, acontece, viu? Tem gente que tá aí desde 8 horas da manhã na cachaça, pelo amor de Deus, gente. Não adianta tá aqui na live preocupado com glaucoma e não preocupar com o restante todo da sua saúde que vai estragar tudo, tá? Então, neuropatia tabaco-álcool é uma doença que a gente encontra em pessoas que fazem consumo excessivo de álcool e de cigarro. E é uma doença que afeta o nervo, que o OCT detecta e que às vezes confunde com glaucoma, tá? Então, você tem de repente aquele tio que tá com suspeita de glaucoma, não sabe se é ou se não é, e você tá só de olho na quantidade que ele tá bebendo. Essa é uma possibilidade de uma doença que confunde com glaucoma,
tá? Foi só um exemplo que eu citei, puxando o gancho da pergunta relacionada ao álcool, mas é importante vocês saberem que o OCT, ele serve para qualquer alteração do nervo. Então, eu recebo também muita pergunta de vocês, do tipo, doutor, eu tô com uma suspeita de glaucoma, será que pode ser alguma coisa neurológica? Se for, o OCT vai detectar. Tá? Então, mais uma importância do OCT no caso das pessoas que têm suspeita de glaucoma, a diferenciação entre o glaucoma e outras doenças. Todas elas alteram o OCT, mas de maneiras diferentes, tá? Então, uma especialista em glaucoma, ela pega um OCT e não basta saber se está normal ou se está alterado. A gente tem que avaliar aonde está a alteração, qual é o padrão dessa alteração. Se é um padrão que sugere glaucoma ou se é um padrão que sugere uma doença neurológica, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, tá? E aí a Rita perguntou aqui se essas alterações do nervo, se elas dão algum sintoma como dor nos olhos. Pode causar sim, tá? A clássica alteração do nervo que dá dor nos olhos é uma neurite, que é uma inflamação do nervo, tá? Então, isso é uma coisa que é importante avaliar nesses casos. NF Rocha tá dizendo aqui que o médico dela ainda não pediu esse exame. Tem que fazer, tá? Procura um especialista em glaucoma na sua cidade. Se na sua cidade não tem especialista em glaucoma, eu atendo por telemedicina. É só me mandar seus exames, tá? Porque todo mundo que tem glaucoma, suspeita de glaucoma, hipertensão ocular, alteração neurológica do nervo óptico, tem que fazer o OCT, tá bom, pessoal? Bom, vamos encerrar por aqui a live de hoje, que já deu o nosso horário. Virgínia, obrigada pelo carinho. Aí queria agradecer a participação de todos vocês, porque eu sei que vocês tiram um tempo importante do dia de vocês para estar aqui cuidando da saúde, prestigiando, tá? Tem 32 pessoas agora, né? Fora os que entraram e já saíram, que não puderam ficar a live toda. E mesmo depois de um mês sem live, vocês não desistiram, vocês voltaram aqui, não desistiram de mim. A gente vai voltar à nossa rotina normal de live toda semana, então. E aí, como hoje teve muita pergunta sobre temas gerais, vamos combinar o seguinte: semana que vem, live tema livre. Tudo dentro da oftalmologia, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Não vão me fazer pergunta para me deixar com vergonha, hein? Mas dentro da oftalmologia, tudo que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar na live da semana que vem, tá bom? Ou então podem usar a caixinha de perguntas de quinta-feira também, tá? Quem perdeu o começo da live, amanhã, 10 horas da manhã, vai estar no YouTube a gravação. E até semana que vem, um ótimo final de semana para vocês todos. Muitos beijos. Tchauzinho.